Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E hoje nós vamos para a nossa oitava aula. Na aula passada nós falamos sobre fato, vimos que é uma verdade inquestionável, precisa de provas, é um acontecimento, algo que eu não posso questionar, não muda, porque já aconteceu, é aquilo, é uma verdade. Falamos sobre o ponto de vista, que é uma compreensão desse fato, dessa verdade, a minha opinião sobre aquele fato, sobre aquela situação, sobre aquele problema. Vimos que a tese não é simplesmente uma opinião, um ponto de vista, mas sim uma opinião fundamentada, né? um ponto de vista fundamentado em argumentos, né? Que são motivos pelos quais eu tenho aquela opinião. E a gente vai ver que a gente vai sempre pensar em dois argumentos para a gente desenvolver nos nossos parágrafos de desenvolvimento. E nós vimos também como transformar a opinião em tese, né? Então, eu coloquei lá um adjetivo e coloquei os argumentos. E a gente vai ver que esses argumentos, que essa escolha é extremamente importante para o desenvolvimento da nossa redação, para toda a redação. A gente pensar nessa tese, quais os argumentos que a gente vai usar, os motivos pelos quais a gente acha que aquele problema aconteceu, é fundamental para a gente fazer uma boa redação. Então, hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre os argumentos. O que é isso, como eu devo pensar, o que eu devo fazer, ok? Então, vamos lá falar sobre os nossos argumentos. Bem, nós vimos também, na aula passada, quando a gente falou lá sobre qual o raciocínio que eu devo ter para montar essas razões, como eu devo pensar, a gente viu que a gente tem que ter um raciocínio lógico, né? Então, a gente tem aqui as premissas, que são as razões pelas quais eu entendo que aquilo é um problema, aquele tema é um problema, e a gente vê que na redação do Enem é um problema. E a gente chega a uma conclusão que é o que eu devo provar, a minha tese, né? Eu coloco uma tese, eu digo que aquilo é um problema e eu tenho que provar, tenho que dar razões pelas quais eu entendo que aquilo é um problema. Então, eu tenho aqui os meus argumentos, que eu vou usar, as minhas premissas, para chegar, para provar a minha tese. Falei também que a prova não é algo assim documental, né? A gente vai demonstrar que aquilo é possível, é lógico, que aquilo é lógico, ok? Bem, a gente vai ver que o tema é um problema. Isso aí eu espero que agora vocês já entendam isso, né? Não precisa ficar, não preciso que vocês compreendam. Eu vou estar sempre falando, porque é uma verdade, então tem que falar, mas vocês já compreenderam isso, certo? Bom, a gente vai ver que o problema é o quê? O quê? O que é o tema. Eu tenho que pensar para eu argumentar, para eu escrever minha redação, eu vou pensar. O que é isso? Isso é que colocaram para mim ali, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O que é isso? Bom, isso é o tema. E eu sei que é uma situação problema. Ele é uma situação problema. Por que situação problema? Porque às vezes ele não está declarado lá nas palavras, como a gente viu o problema. Então, persistência da violência contra a mulher. Violência contra a mulher é um problema. Mas, por exemplo, a democracia do cinema, lá, o tema que caiu sobre democratização do cinema, né? Democratização não é um problema, então eu tenho que criar uma situação problema. Então, é a falta de democratização do cinema que é o problema. Bom, o tema também, o que eu vou tirar aqui a minha tese, é a minha opinião, né? O que é isso? Isso é um problema. Então, se eu digo que isso é um problema, se eu falo que isso é algo, eu entendo, eu acho, né? Eu tiro daí, quando eu entendo que isso é um problema, o que, né? Eu descubro o que eu já consigo definir o tema e a tese, certo? Duas coisas já eu consigo, que eu preciso disso aqui, descobrir o que é aquela palavra lá, o que aquela frase temática é, certo?
Outra coisa que eu acredito que seja uma boa estratégia para a gente escrever redação é nos perguntar assim, quais as causas desse problema? Né? Quais são as causas? Ou seja, quais são os agentes desse problema? Quem provoca esse problema? Tá? Quem provoca isso? Quem provoca isso, por exemplo, quem provoca um acidente? É o motorista? É o sinal que está quebrado, lembra que eu falei com vocês? Quem é um agente? Será que é o governo que não consertou? Então, quem faz? Né? A figura que faz isso. E quais os motivos e as razões pelas quais ela faz isso? Então, a gente consegue aqui, a gente definindo quais as causas que a gente tem desse problema, a gente consegue tirar os argumentos do nosso problema. Tá? Então, assim, Mara, como é que eu vou saber os argumentos? Você pensa nas causas do problema. Isso, eu acho assim que é uma forma muito mais fácil. Só tem essa? Não, mas eu vou trabalhar com essa, porque eu entendo que é uma maneira muito boa, tá? Muito mais fácil, muito mais simples da gente trabalhar. Então, qual é a causa do problema? A gente vai pensar nisso, você vai pensar nisso aqui. Outra coisa que você tem que pensar é quais as consequências desse problema. Bom, todo problema, ele tem uma ou várias causas, né? Quem provocou e qual o motivo que provocou, o que foi provocado. E a gente tem as consequências desse problema. O que aconteceu depois disso. Então, todo problema eu consigo definir causas e consequências desse problema. E aí as consequências, o que elas serão? Elas serão as vítimas, ou seja, se alguém fez algo, ela acabou violando alguma coisa e ela acabou atingindo alguém ou um grupo de pessoas ou alguma coisa. E aí também essas consequências, essas violações, que eu entendo que são violações, também podem ser nos nossos argumentos. Lembra que eu falei lá para vocês? Quando a gente estudou as palavras-chave, pode ser uma causa, pode ser uma consequência. Quando ele fala assim, quais os caminhos, né? Ou podem ter até soluções também. Quais os caminhos que eu faço para tal coisa? Quais a lei seca, né? Quais as consequências da lei seca, lembra? Então, a gente consegue definir argumento também, descobrindo as consequências do nosso problema. Bom, outra coisa que a gente vai pensar é como eu provo isso, como eu consigo provar que o que eu estou falando, que isso aqui é uma causa, é um argumento bom, ou que é uma consequência também é um argumento bom. Eu tenho que provar isso, eu não posso simplesmente falar. Lembra que eu falei para vocês? Não adianta só falar que é determinado argumento, eu tenho que provar. Como é que eu provo? Eu provo com repertório sociocultural. Fatos, citações, dados, lei, filme, série, livro, ou seja, toda a área de conhecimento que eu tenho, então repertório sociocultural é isso, qualquer conhecimento de áreas notórias, né, conhecidas, legítimas, a gente vai ver quais são os critérios, né, para eu poder ser considerado como repertório sociocultural válido. Mas qualquer coisa que você saiba que possa fundamentar isso aqui, possa dizer assim, olha, por que a gente usa, eu tenho que provar? Porque eu não tenho conhecimento suficiente daquela área, qualquer área que caia no Enem, eu falo, vocês, não é só vocês, nem eu, por exemplo, que eu não sou especialista na área, eu não teria condições de criar uma tese dizendo que aquilo é daquele jeito. Então, eu tenho que pegar outras coisas, né, de fatos, de pessoas que são especialistas, para eu tentar argumentar e mostrar que aquilo ali tem uma lógica. Eu não estou falando pelas minhas experiências pessoais somente, mas eu estou interpretando que aquilo é um problema porque alguém falou, porque eu vi um filme, porque eu li um livro que falava sobre aquele assunto. Então, eu uso, né, isso tudo aqui para quê? Para comprovar, para provar que aquele meu argumento é válido, é lógico. E outra coisa que eu tenho que pensar é como resolver esse problema.
Se é um problema, o Enem quer que eu resolva. Não é que eu solucione, que eu acabe com o problema, mas que eu dê alguma sugestão, alguma ideia do que poderia ser feito para eliminar esses problemas que eu encontrei aqui, esses argumentos, esses motivos pelos quais eu acho que isso acontece. Então, ele quer que eu diga como é que resolve isso, o que você faria para resolver, ok? Então, quando a gente pensar num argumento, eu quero que vocês também já tenham em mente isso aqui, isso tudo aqui. O que é isso, Mari? Isso aqui nada mais é do que o nosso planejamento, o nosso projeto de texto que a gente vai fazer, né? Eu tenho que ir pensando nisso tudo aqui para depois começar a escrever o rascunho, tá? Então, o argumento, quando eu penso no argumento, por que eu trouxe... Mas você não está falando só do argumento? Sim, mas quando eu penso no argumento, eu tenho que levar em consideração o tema como um todo, a tese que eu estou pensando, como é que eu vou provar, qual o repertório que eu vou usar para aquele argumento que eu estou fazendo, como é que eu vou resolver aquele argumento que eu estou fazendo. Então, eu tenho que pensar como um todo. Eu não posso pensar só assim, vou escrever um argumento aqui. Acho que isso aí é um motivo, eu vou escrever. Não, eu tenho que me planejar, eu tenho que projetar, eu tenho que criar uma forma de eu já ir delineando tudo aquilo que eu vou escrever, tá? Por isso que muitas das vezes as pessoas falam assim, eu comecei a escrever e não sei mais o que fazer, não sabe, porque você pensou só numa parte aqui, você não pensou no todo, a redação é um todo. Então, a gente tem que começar a pensar no todo, ok? Bom, como resolver é a solução, né? A mitigação, não é uma solução completa, mas eu mitigo, eu diminuo aquele problema, que é a nossa proposta de intervenção, ok? Bom, eu quero que vocês, a partir de agora, eu já falei isso também já algumas vezes, mas eu vou até o final aqui dessas aulas, eu vou continuar fazendo isso. Eu preciso que vocês, como eu falei, pensem com a cabeça de vocês, né? Raciocinem, né? Seja lá o nosso caniço, tá? Eu preciso disso. Não adianta eu ficar falando isso, porque quem vai fazer a prova são vocês. E aí eu queria trazer para vocês, a gente vai ver que o problema, a gente tem que pensar no contexto do problema. O que é o contexto? O contexto é o que está fora do texto. Quando eu interpreto, vocês vão olhar a interpretação de texto, por exemplo, você não pode olhar só exatamente o que está ali, né? Você tem que pensar o que aquilo quer dizer, né? Principalmente no tema do Enem. Então, eu trouxe para vocês aqui um livro. Eu vi hoje, por acaso eu vi hoje isso. Foi por acaso mesmo um professor, não lembro o nome dele, da UNB, respondendo lá uma deputada. E aí eu achei interessante o que ele falou, e eu peguei o livro aqui para ler, e o livro é O Labirinto da Solidão, de Otávio Cruz. Esse cara foi um dos maiores escritores do século XX, Otávio Paz. Otávio Paz. E ele foi o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, né? Ele escreveu no seu livro O Labirinto da Solidão que os índios viram, mas não enxergaram as caravelas quando Cristóvão Colombo chegou ao Brasil. Isso aqui já lembra lá do repertório sociocultural? Vocês podem usar esse livro aqui e esse escritor como repertório, né? Como fundamento para aquilo que vocês possam vir a falar. Como é que eu posso usar isso como repertório? E como é que eu posso usar como argumento? E como é que eu quero usar isso como argumento meu para que vocês comecem a olhar as coisas? Isso é um argumento que eu estou usando para que vocês comecem a olhar melhor as coisas. Bom, o que é isso? O que ele quis dizer, né? Ele disse que os índios viram, mas não enxergaram as caravelas quando Cristóvão Colombo chegou ao Brasil. Vocês já estudaram isso milhões de vezes, né? Talvez vocês já tenham visto isso, mas eu queria que a gente conversasse um pouco sobre isso. Eu quero que vocês entendam, se vocês não sabem, que vocês relembrem que ver é algo instintivo. Todo mundo vê, a não ser que você tenha um problema de visão, né? Todos enxergam. Se eu tenho o meu sistema ocular normal, eu vou enxergar, certo? Então, eu vou ver. Então, todos têm visão, todos veem. Mas nem todos enxergam, tá? Então,
vocês viram, ele disse que eles viram, mas não enxergaram. Qual a diferença, né? A visão, ela é natural, ela já é do ser humano, ele vai olhar e vai ver. Agora, enxergar requer mais do que esse instinto, né? Esse instinto não, essa coisa natural, né, do homem. Ele requer a experiência, a compreensão, a percepção, a vivência, tá? Então, o que ele quis dizer é que os índios, eles não tinham cognição e nem a percepção do que era aquilo ali. Eles não entendiam o que era aquilo. Por quê? Eles não tinham a percepção, eles nunca tinham visto aquilo, aquela caravela, e eles olharam e não... Na mente dele, eles viram que eles tinham olhos para ver, mas eles não entenderam, não compreenderam o que era aquilo. Bem, eu quero, a partir de agora, e já tenho falado algumas coisas, né, que a gente tem esse objeto aí que é um iceberg, né? A gente tem um mar aqui, o oceano, tem o gelo, e a gente tem aqui uma árvore, né? Então, quando a gente vê, normalmente a gente vê nessa percepção, a gente olha aqui e é aquilo que a gente vai enxergar, né? Cada um individualmente vai enxergar uma coisa, né? Eu posso olhar esse iceberg, essa árvore e enxergar ver várias coisas, né? Então, cada um vê de uma forma e cada um enxerga também de uma determinada forma, certo? Então, eu queria trazer para vocês um outro repertório, que é a teoria psicológica Gestalt. E ela diz assim, essa teoria, ela diz que é preciso compreender o todo para que haja a percepção das partes. Normalmente, a gente faz o contrário, né? A gente vai pegando as partezinhas, é isso que eu falei para vocês, que a gente vai fazer lá na redação. Vamos pegar as partes e vamos criar uma redação. Mas eu tenho tentado mostrar para vocês, por isso essas aulas todas teóricas, que vocês têm que ter uma visão do todo para que vocês consigam fazer as partes da redação. Visão do todo para chegar à parte. É isso que eu preciso. E eu preciso que vocês tenham a visão do todo em relação ao argumento também. Porque o argumento é uma opinião que vocês vão ter sobre determinada coisa. E aí eu preciso que vocês vejam um todo, vocês vejam o tema como um todo, tá? Por quê? Por exemplo, você vê uma pessoa lá, a gente tem mania de fazer isso, eu não gosto daquela pessoa, você vê algo, eu não gostei muito daquilo, ou eu gostei, eu vou fazer aquilo, porque aquilo vem da percepção ali, daquela parte, né, da experiência que você tem daquele assunto ou daquela pessoa, é uma coisa individual. Uma outra pessoa vai achar outra coisa, isso é a opinião, porque é a tua percepção que você tem, né? Só que a gente começa a entender melhor as coisas, tá? Quando a gente percebe que nada é só uma partezinha, certo? E os problemas que a gente vai ter que analisar aqui, ele é um problema que eu tenho a percepção que são problemas sociais de uma sociedade brasileira, tá? E que nessa sociedade eu tenho indivíduos, vocês, né? A gente vai ver isso melhor. Mas, então, assim, como é que essa sociedade se esses problemas que acontecem na sociedade, eles partem do indivíduo, né? Porque a sociedade, ela é composta de indivíduos. E o indivíduo, eu tenho que ter a percepção, e essa teoria psicológica faz isso, de que nós somos seres biopsicossocial e espiritual, né? Então, esse nome aí grande, o que quer dizer? O bio, eu tenho um organismo, né, biologicamente, eu sou biologicamente constituída de forma específica, então cada pessoa tem características biológicas, físicas diferentes, eu tenho que lidar com as minhas características físicas, biológicas, e tenho que lidar com as dos outros também, eu tenho que entender isso. Eu tenho, e aí isso aí também tem muito em relação com o meu corpo e com o corpo do outro, como é que eu trato o meu corpo, como é que eu trato o corpo do outro, né? O que eu acho do corpo do outro. E aí a gente vai poder analisar, por exemplo, a questão de beleza, de estética, de coisas que as pessoas fazem para ter o corpo do outro, né?
a gente pode analisar a violência que as pessoas fazem com o próprio corpo ou com o corpo do outro, né? Esses dias aí tá bombando aí a questão do Robinho que estuprou lá uma pessoa lá na Itália, né? E a forma horrível como ele lidou com isso, né? Brincando, rindo. Então, como é que as pessoas veem, né, essa coisa de lidar com o corpo do outro e com o nosso próprio corpo? Como é que eu lido isso, né? Como é que eu me percebo e percebo o outro? Tem a questão psico, né? Que é a personalidade, tá? E aí, assim, a minha trajetória de vida que eu tenho, como é que é a minha mente, como é que eu penso, como é que eu sou como pessoa, tá? E aí, isso aí tem muito da trajetória da pessoa, a forma como ela pensa, tá? Mas isso também tem muito a ver com o social mesmo, com a sociedade, né? Então, as crenças, os valores que ela tem e que a família dela tem, que a sociedade tem. Então, isso interfere na sua própria, né, crença. Então, às vezes, aquilo que os seus pais creem e você apreende aquilo ali, você ouve, aí você acaba pensando na sociedade que você vive, a cultura que você vive, e aí o sócio que está ligado também à parte cultural, tá? E essa relação que a gente tem conosco e com a sociedade, isso nos molda, né? Faz a gente se enxergar de um determinado jeito e enxergar o outro também, né? A outra pessoa. E, por fim, essa parte espiritual, que é a relação que eu tenho comigo e com um outro ser mais elevado, né? Então, assim, percebam que não é fácil eu entender eu como indivíduo, né? O indivíduo, ele já tem várias partes, o bio, psico, social e espiritual. A própria relação que eu tenho comigo já é difícil. Às vezes a gente não se aguenta, às vezes a gente não se entende, às vezes a gente não se gosta, às vezes a gente se gosta demais, exageradamente. Então, essa relação individual já comigo mesmo já é complicada. A relação com o outro, com a sociedade, aí lascou tudo, né? Então, eu tenho que enxergar esse todo, né? Assim como eu não sou constituída só de corpo, só de mente, só com as relações que eu tenho, só com a minha parte espiritual, eu sou um todo. E aí, quando eu entendo que eu sou um todo, eu entendo que às vezes o meu corpo não está bom, a minha mente não está boa, e eu me entendo com essas partes, né? Que também eu preciso entender, né? Para eu poder também ter uma concepção do todo. Mas se isso já é difícil, imagine entender os problemas da sociedade. Então, a gente entender argumentos da sociedade não são tão simples assim, tá? Então, eu preciso também entender como é que é isso. Então, é como se, por exemplo, assim, vamos supor que eu fosse passear em algum determinado lugar. Lá, lembra aquele quadro que eu falei também, né? Lá, como é que eu olho o quadro? Porque a minha experiência é limitada. Então, a visão, eu vejo algo o que eu entendo sobre aquilo. Então, eu enxergo uma coisa que uma pessoa que é especialista enxerga diferente. É como eu vou viajar, por exemplo. Às vezes eu vou viajar, eu passo em um determinado lugar e eu só vejo a paisagem, eu não enxergo. E às vezes, se você me perguntar como é que foi aquilo, eu não lembro mais porque eu não vivenciei aquilo. Eu não olhei aquilo, eu não vi aquilo de uma forma e tentei entender o que aquilo representava. Então, tudo aquilo que a gente vê, de alguma forma, representa algo. Representa de um jeito para um e representa do jeito para o outro, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, Mara, para eu escrever uma redação bem, eu preciso ler muito, né? Bom, se você lê muito, é bom você ler muito, né? Porque você apreende as coisas. Mas se você lê só vendo as palavras, as letras, e você não enxergar o que aquele livro quis dizer para você, não vai adiantar, certo? Não vai adiantar. Da mesma forma que se você está numa aula e você só fica ouvindo o que o professor está falando e você não entende, você não aprende, também não vai adiantar. Você não está vivendo aquilo, você não está aprendendo aquilo, sabe? Quando a gente come alguma coisa, por mais que a gente jogue fora a maior parte, uma parte fica com a gente. O organismo precisa disso, precisa se alimentar.
Assim como a gente precisa se alimentar de conhecimento. Mesmo que vocês estão aqui, né? As minhas aulas são normalmente 40, 60 minutos. Eu espero que alguma parte disso fique em vocês. A maioria vocês vão esquecer. Mas uma parte precisa ficar. Então, vocês têm que se alimentar, têm que viver as coisas que vocês estão vendo, que vocês estão compreendendo, que vocês precisam enxergar isso. Viver, entender, compreender. Entender, inclusive, que vocês são inteligentes. Muita pessoa fala, eu não sou tão inteligente. Claro, todo mundo tem um nível menor e maior de inteligência. Por quê? Você viveu mais ou menos. E não quer dizer com anos. Né? O que você viveu, o que você enxergou disso tudo que você passou. Algumas pessoas aprenderam mais coisas que outras, mas todos nós somos inteligentes. Eu sou mais inteligente do que uma parte das pessoas e sou muito menos inteligente do que outras. Porque eu não vivi muita coisa, eu vivi muito pouquinho, apesar da minha idade. Então, assim, há necessidade de compreensão disso, tá? E aí a gente vê que a gente volta para cá, ó, a gente vê que o problema aqui dos índios foi o quê? Eles olharam, eles chegaram ali, viram um invasor chegando, né, naquela caravela, mas eles não enxergaram a caravela porque aquilo era uma imagem que para eles não fazia sentido e não representaram o problema. Né? Então, mentalmente, eles olharam e não entenderam. Né? E isso é um problema. Né? Isso é um problema sério para a gente e para as pessoas. Né? Vários problemas que a gente tem na vida é relacionado a isso, né? A gente vê, mas não enxergar. A pessoa fala, mas a gente não ouve. Né? Então, porque a gente precisa vivenciar muitas das coisas. Não adianta eu falar, eu preciso viver aquilo para eu entender melhor. Né? E aí vem o problema do quê? Do imediatismo, tanto nosso quanto da sociedade. Tudo que eu estou falando aqui, eu estou trazendo do individual para o geral, para a sociedade, mas vale para os dois. Então, assim, o que é o imediatismo? Ele olha só aquela parte. Aquele momento, ele é imediato, ele vai fazer aquilo ali, mas ele não pensa nas consequências que aquilo vai ter. Então, você come mal, porque você vai ter o prazer de comer ali, mas você não vê que mais tarde você vai poder ter um problema de saúde, né? Muitas das vezes, você tem sexo sem proteção, porque você só pensa no prazer imediato, mas você não entende que aquilo pode trazer uma gravidez, trazer consequências terríveis para você. Né? Você ouve que um amigo quer, o falso amigo, né? Determinadas, vamos lá, e aí você não pensa, né, naquilo. Então, você é muito imediatista, você não consegue ver o todo, né, o geral lá na frente, maior, tá? Isso é um problema. Outra coisa é individualismo, né? Você só olha uma parte só individual, só você. Você não olha o coletivo, o que ali vai causar de problema para o outro. Mas isso é minha vida. Será que a sua vida é isolada, é individual, você não faz parte de um todo? Você tem que olhar para o coletivo. Mas eu vou ficar olhando só para o coletivo, eu não vou viver. Claro que vai, você está numa sociedade, uma sociedade é coletiva. Você vai viver, mas você tem que pensar no outro, não pode ser só individual. Então, um dos problemas da sociedade é o individualismo também, né? Porque você pensa só em você, não pensa no outro. Por exemplo, lembra que dizia assim, briga de marido e mulher não se mete a colher, né? E a gente viu no que deu. Até hoje a gente vê, né? A gente vê o problema que a gente está tratando aqui foi tema de quando lá do Enem, até hoje a gente vê todos os dias. Por quê? Não meteram a colher, não está acontecendo comigo, não tem problema, né? Sou eu, o que importa sou eu, o outro não, o coletivo não importa, o outro não importa. Né? E aí eu tenho falta de empatia, né? Porque eu vejo só uma parte, eu só me interesso pelos meus sentimentos, os sentimentos dos outros não importam, né? Eu tenho que resolver o meu problema, o do outro não importa, certo? Então, a gente tem aqui uma visão parcial, né, da coisa, individual e não como um todo. E o que eu quero que vocês façam é que vocês tenham uma visão do todo. Né? Eu quero que vocês, ao olharem um iceberg, não vejam só esse topinho, vocês vejam que lá embaixo tem coisa. A maior parte está embaixo, está lá na profundeza. Tá? Eu olhando aqui, eu não consigo enxergar o todo, eu não consigo ver tudo o que está acontecendo.
Assim como eu olho para uma árvore, eu não vejo normalmente uma raiz, eu posso ver só um pedacinho. Mas eu tenho lá, né, tem coisas que são enraizadas, sabe? Que tá lá no fundo, que começou aqui, ó. Começou aqui. Para aparecer isso, a causa tá aqui, né? A semente que eu jogo é a causa disso aqui. O que a gente precisa entender é quais são as sementes que acontecem na sociedade que fazem com que ela se transforme numa árvore. Às vezes uma árvore muito boa, né, que vai alimentar as pessoas, vai ser frondosa, vai dar sombra, e às vezes uma árvore que só vai trazer problemas, né? Vai cair, né, vai morrer, não vai dar fruto nenhum. Então, por que as coisas acontecem? Quais são as raízes do problema? Né? Eu não posso ficar olhando aqui só para o problema superficialmente. Só para o problema ali, algumas coisinhas que estão ali perto, né? Por que às vezes uma árvore cai? Né? E a gente vai ver que ela não tem quase raiz nenhuma, e às vezes a gente, quando olha, os bichinhos estão lá na raiz, né? A folha está maravilhosa, mas ela já está até morta. Então, vocês precisam, para pensar no argumento, pensar no todo, certo? De preferência, olhar qual é a raiz do problema. Qual é a causa principal daquele problema? É óbvio que a gente não vai chegar a esse nível, porque os problemas sociais são tão complexos que a gente não tem nem entendimento para chegar tanto nisso. Mas se a gente chegar aqui um pouquinho, já está melhor do que se a gente pensar só nisso aqui. Ok? Então é isso que eu quero que vocês passem a pensar agora. Li um livro, o que isso quer dizer para mim? Será que eu consigo entender o que aquele livro está falando? Eu li uma série, eu vi um TikTok, o que aquilo representa? Tá? Aquele deputado falou aquilo ali, pô, será que o que ele falou, qual a intenção, qual é a raiz daquilo que ele falou? Né? A intenção dele, o motivo pelo qual ele falou aquilo. Já reparou que deputado, políticos em geral, só fala aquilo que você quer ouvir, aquilo que é necessário para ele ganhar o voto? Então, assim, o motivo dele é o voto, é a raiz lá. Será que ele está realmente preocupado com o meu problema aqui? Será que se ele falar, oi, amigo, né? A minha mãe, se o deputado falasse assim, oi, amiga, ela achava ele maravilhoso. A gente vê muita gente assim. E o cara não sabe, às vezes sabe teu nome que o outro falou lá, se você for bom para. Mas ele nem sabe que você é só um número ali. Então a gente tem que pensar qual o motivo que levou aquela pessoa a falar aquilo. Quais os motivos dos problemas da nossa sociedade, ok? Então é com esse olhar, eu quero que vocês enxerguem o problema e não só vejam o problema. E aí a gente vê que a nossa visão de mundo, a nossa, né, a minha também, que vem da cognição, ela só nos permite ver uma realidade recortada. É igual aqui, tá? Ele só enxergou lá aquelas pessoas chegando, e aí o problema mais sério, que até agora, né, colonização, ela traz problemas até agora, ele não conseguia enxergar. Então, assim, a minha visão, a percepção que eu tenho do mundo, né, a cognição é a percepção que eu tenho daquilo que está acontecendo, o conhecimento que eu tenho, ela só nos permite ver uma realidade recortada. A gente nunca vai conseguir ver o todo realmente, todo, né, completo, né? Mas, à medida que a gente, esse recortado aqui, não precisa ser aqui, ó. Pode ser, como eu falei, um pouquinho mais embaixo, né? O recorte aqui dessa realidade, desse problema, precisa ser um pouco maior. Por quê? Porque eu preciso ver, ter uma visão de mundo maior. Tá bom? Bom, e aí a gente vai pensar o seguinte, né? O que, né? O que é o problema? A gente sabe lá que é o tema. E aí eu sei que todo problema tem uma origem. Todo problema tem uma origem, né? A árvore lá nasceu, bonita lá. Qual a origem dela? Jogaram lá uma semente, a água bateu, né? Tem uma origem. Algo originou lá de alguma coisa. Eu nasci, eu tô aqui falando com vocês por quê? Porque lá minha mãe lá foi lá com meu pai, aí minha mãe engravidou e eu nasci. Tudo tem uma origem, certo? Choveu. Por que choveu? A água do mar aqueceu, evaporou, né? Tem uma origem lá. Bom, e tem os efeitos. As coisas que acontecem pode ter um efeito imediato, pode ter um efeito tardio, né? Um efeito, vários efeitos. Então, todo problema, vamos pensar assim, todo problema tem origens e efeitos.
Todos. Então, se todos os problemas têm origens e efeitos, e o Enem é um problema, eu já posso pensar nisso como argumento. Por que que isso acontece? Quais as origens desse problema? Né? Então, assim, quais as causas desse problema? Quais os agentes desse problema? O que que acontece antes do problema são os agentes, as causas e as origens. Né? Alguém provocou aquilo, originou aquilo, certo? E os efeitos são as consequências daquele problema. Alguém provocou alguma coisa, problema, que aí teve um efeito, uma consequência em alguém ou num grupo de pessoas. Então, lá no nosso problema lá, né, a persistência contra a violência, quem faz isso? Aí você tem lá o agente, quais os motivos, o que que é feito? A violência contra a mulher. O efeito, qual é a vítima? A mulher. Então, a gente vê que tem agentes, origens, causas e efeitos, consequências e vítimas. Todo problema. Bom, se eu tenho isso aí já definido na minha cabeça, eu sei que, então eu peguei até o exemplo aqui, né, da persistência da violência contra a mulher. Se eu for pensar, quais seriam as causas? Até no dia que eu estava lá na sala, alguém lá falou, ciúme. O marido sente ciúme lá e agride a mulher. É um motivo, né? Ele tem uma sensação de poder, ele acha que ele pode fazer tudo, e aí ele agride a mulher também. Sociedade patriarcal, né? O homem lá, a sociedade entendeu que o homem era a cabeça, né, da família ali, aí ela vem com essa ideia de que o homem que mandava, o homem que provê e tal, e aí, então pode ser um motivo. Aí, como ele se acha, ele é o cabeça, ele pode tudo, e aí ele pode fazer o que quiser com a mulher. Também é um motivo. Mecanismos legais insuficientes. Lembra que tinha lá a Lei Maria da Penha? Era suficiente para resolver o problema? Foi? Não. Então, eu posso dizer que as leis são insuficientes para resolver o problema. Isso é um motivo? É um motivo, é um argumento também, pode ser, certo? Preconceito. As pessoas têm um preconceito contra a mulher. Então, o que é preconceito? Ela tem um conceito de que a mulher é um sexo frágil, o homem tem que proteger, e aí o homem é dono da mulher. Então, você tem várias coisas aí. Eu podia elencar aqui vários argumentos. Vocês podem pensar em vários argumentos. Eu só quero que vocês percebam o seguinte, isso é o que acontece antes do problema. O que acontece que faz com que aquele problema surja, exista, tá? Bom, e consequências? Lembra? Consequências físicas, psicológicas, moral. Então, tem várias coisas que acontecem depois que a mulher é agredida, depois do problema, que tem uma vítima. A vítima que quem? A mulher. Que tipo de violação aqui? Teve uma violação física contra o corpo da mulher. Então, você vê que tem uma violação. Desestruturou a família. Então, quem é a vítima aqui? A vítima é a mulher? Pode ser. Aí vem a visão maior, né, que eu estou falando. Aqui a vítima é a mulher. Mas será que a consequência, quando ele vitimiza essa mulher, fica só aqui? Ou isso transcende, né, para a família como um todo? Será que só atinge a família? Se atinge a família, atinge a sociedade, a família é a instituição base da sociedade. Será que eu poderia dizer assim, desestruturação social? Sim, poderia também, que é uma consequência. Então, percebe, familiar é um pedaço da sociedade. A sociedade seria maior. Então, aqui, inclusive, eu poderia botar desestruturação social, porque atinge a sociedade como um todo, porque a mulher, ela faz parte da sociedade como um todo. A mulher, ela gera todo mundo. Ela é mãe de todo mundo. Então, será que se um filho tem a sua genitora atingida, isso não atinge a ele? Então, todo mundo é atingido por esse problema. Observou? Então, assim, eu vou pensando em argumentos parciais ou menores e vou ampliando isso de forma maior, tá? Isso aqui que a gente está fazendo é projeto. Eu não estou escrevendo a redação ainda, lembra? Eu estou, assim, pensando, estou passando conceitos para vocês, mas a gente não escreveu ainda. A gente só está pensando no que é a redação. Vocês estão entendendo o que é cada coisa e a gente está começando a pensar. A pensar é planejar, tá? Não é o projeto lá, o papel, mas eu já estou planejando, eu já estou pensando, tá? Bom,
Isolamento social. Será que isso provoca isolamento social da mulher? Será que ela se isola porque ela apanha? Será que ela trabalha do mesmo jeito? Será que os filhos se isolam? Será que acontece algum problema de isolamento aqui desse grupo ou dessa pessoa? Você poderia pensar assim. A própria perda da vida, né? Então, a violação aqui é a vida, a violação social, a violação familiar. Então, você pode pensar em várias coisas, certo? Várias coisas. Observa aqui, ó, quando eu penso em ciúme, tá? Será que o ciúme, eu estou pensando, olhando o topo lá do iceberg e da árvore, só a copa da árvore, né? Ali o caule, não estou olhando para a raiz. Porque, por exemplo, o ciúme, ele é muito próximo ao problema, né? Muito junto ali, né? Então, assim, será que isso é um argumento forte, é uma causa forte para esse problema acontecer? Será que é por ciúme? Todo homem tem ciúme, porque quem provoca mais é o homem. Todo homem tem ciúme. Todo homem que tem ciúme violenta a mulher? Então é isso que você tem que pensar. Será que esse motivo é um motivo forte? Será que eu consigo provar? Eu vou conseguir fundamentar que por causa do ciúme, a persistência da mulher contra a mulher continua. Como é que eu resolvo isso? Dizendo que a pessoa tem ciúme e ela não pode mais ter ciúme, né? Ou tem que diminuir o seu ciúme. Então, você tem que começar a pensar, sensação de poder, será que isso aqui, sensação de poder, já é mais, eu já estou indo mais lá para baixo, né? Então, a pessoa, ela, por ter a sensação de poder, ela pensa que aquela mulher, ele é mais poderoso que ela, então ela não pode ser de outro, porque ele tem a posse dela. Então, você vê outra coisa. Uma causa pode ser a consequência da outra. Então, assim, como eu tenho a sensação de poder, de posse, eu tenho ciúme. Então, isso aqui é a causa, isso aqui seria o ciúme. Vê que isso aqui não está amarrado, né, em um lugar só. Isso aqui, Mara, só pode ser causa? Não. Por exemplo, sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal gera essa sensação de poder, de posse, né? Porque o homem, ele era o cabeça, ele detinha a posse de tudo que estava ali na família, inclusive as pessoas. Então, porque existe uma sociedade patriarcal, os homens têm essa sensação de poder. Então, a sensação de poder vira uma consequência dessa causa aqui. Entenderam isso? Então, assim, eu estou botando aqui causa, como eu estou botando aqui consequência, mas você tem que analisar o que vem antes e o que vem depois. Se uma coisa vem depois da outra, ela é consequência, tá? Se ela vem antes, ela é a causa. É isso que você tem que pensar. Então, quanto mais antes da gente conseguir, eu entendo, e vocês vão ver depois, que é melhor para a gente fazer a nossa redação, tá? Porque aí eu uso a consequência para outras coisas, tá bom? Bom, e aí, eu sabendo que eu tenho lá as causas e consequências, eu posso fazer o seguinte, ó, eu não tenho que ter dois argumentos? Então, eu posso ter duas causas, serão meus dois argumentos. Como eu posso também ter, por exemplo, a sensação de poder e sociedade patriarcal seriam minhas duas causas. A sociedade patriarcal e mecanismos legais insuficientes seriam as minhas duas causas. Ou a sociedade patriarcal e o preconceito, minhas duas causas. Ok? Eu posso também ter duas consequências. Os meus dois argumentos serão duas consequências. Quais consequências? A persistência da violência provoca desestruturação familiar e isolamento social. Provoca desestruturação familiar e perda da vida. Provoca. Eu botei só essas duas. E causa e consequência, né? As três formas que eu posso fazer. Causa, consequência, consequência e causa e consequência. Quais seriam as causas e consequências? Sociedade patriarcal, isolamento social. A sociedade patriarcal é uma causa e o isolamento social é uma consequência da persistência contra a mulher. Não precisa ser consequência da causa, não, tá? É a causa da persistência da violência e a consequência da persistência da violência. Se você quiser causa e consequência, as duas relacionadas, beleza, até melhor, mas não necessariamente.
Ou sociedade patriarcal e perda da vida. Sociedade patriarcal é a causa e a consequência é a perda da vida. Ou sensação de poder e perda da vida. Enfim, você vai poder criar vários tipos de motivos, de argumentos, causa e consequência. Você vê o problema, o que aconteceu antes é a causa, o que ele vai provocar é a consequência, tá? E aí, no nosso caso aqui, no nosso tema, como é que ficaria isso? Como é que eu colocaria isso aí? Então, por exemplo, ó, a persistência contra a violência com a mulher é histórica, porque o Brasil culturalmente, ele é patriarcal e os mecanismos legais são insuficientes para inibir essa agressão cruel, extremamente repugnante. Então, onde estão meus argumentos aí? Pensa bem, para o vídeo aí e pensa. Quais foram os argumentos que eu coloquei? Lembra? Está lá, eu acabei de colocar. Eu disse que é porque culturalmente ele é patriarcal, ou poderia dizer só que ele é patriarcal, porque é uma sociedade patriarcal, posso considerar isso como uma questão social, e mecanismos legais são insuficientes, tá? Eu poderia fazer isso. Ou dizer, as leis são insuficientes, mecanismo legal, lei é a mesma coisa, tá? Poderia dizer assim. E aí eu usei o quê? Duas causas. Patriarcal é uma causa e mecanismo também é uma causa. Por isso que acontece isso. Por isso que acontece isso. Bom, consequência, Mara, como ficaria? Um dos tipos mais cruéis de violência que a mulher no Brasil fica exposta é a física, pois desestrutura a família, ou seja, porque, aí é uma consequência, desestrutura a família, e provoca isolamento social, né? Pois aqui pode ser causa também, né? Porque, mas aqui no caso aqui, desestrutura a família, não aconteceu antes. Até, eu poderia dizer, desestruturação familiar pode ser uma causa da persistência contra a mulher, mas aqui eu vou usar como consequência, tá? Eu posso dizer que uma pessoa que tem desestruturação familiar, ela pensa que a mulher, ela viveu daquele jeito ali com os pais e ela acha que ela tem que continuar fazendo aquilo ali. Pô, poderia falar aqui, mas no caso aqui eu coloquei como consequência. E qual é a consequência? O que acontece depois da violência? Isolamento social. E causa e consequência? A persistência contra a mulher na sociedade brasileira é inadmissível, pois sendo vítimas... Aí, isso aqui foi tudo o que eu coloquei lá, né? Preconceito, além disso, os índices de violência física acima, tudo é fato, lembra? Apresentado no mapa de violência, demonstram que elas continuam perdendo a vida. Então, o que eu falei? Pois mesmo sendo vítimas, tem preconceito contra elas, né? Então, o que eu tô dizendo aqui usando como argumento? Que elas são tratadas com preconceito, ou seja, o meu argumento é que a causa é o preconceito. E qual é a consequência? Elas perdem as vidas. Então, usei uma causa, usei uma consequência. Tudo bem? Então, assim, Mara, essas frases aqui, vai ser sempre assim, você vai montar a tua frase de acordo com a tua tese e você vai colocar o argumento, certo? Eu estou usando as mesmas frases só para a gente, porque vocês já viram, para vocês não ficarem tendo que entender o que é isso aqui. Mas eu podia usar esse argumento em qualquer frase, tá? Em qualquer forma de escrever a tese, tá? Não preciso ser, sim, eu só uso assim desse jeito, assim, não, eu estou dando só um exemplo mesmo para vocês não terem que entender o que eu estou escrevendo, ok? Bom, e aí a gente vai ver aqui, ó, olha essa redação aí, vê se vocês conseguem entender qual argumento a pessoa usou, se ela é causa ou consequência. Essa daí é sobre aquele tema de doença mental, ok? Estigma relacionado à doença mental. Então, tentem identificar aí qual argumento, se é causa ou consequência. A gente vai ver aqui, ó, para o vídeo, né? Porque senão eu vou falar e vocês não vão saber. Aqui, ó, negligência estatal. Dessa forma, por causa, já até botou o nome, causa, já está aqui, causa da negligência estatal,
além da desinformação populacional, essas consequências se agravam na sociedade brasileira. Então, quais as consequências? Essas consequências aqui, elas se agravam por causa do quê? Da negligência estatal, além da desinformação populacional. Então, ela usou duas causas. A negligência estatal e a desinformação populacional causam consequências graves para esse problema aqui. Viram? Usou causa e causa. Vamos para um outro? Esse aqui é o mesmo tema, né? Também mental. Vê se vocês conseguem identificar. Bom, vou falar aqui, ó. Ele trouxe aqui o tema, contextualizou, usou um repertório sociocultural, que a gente vai ver na próxima aula, ok? Pegou um filme aqui, contextualizou, e aí ele veio falando sobre o problema, sobre o tema, e ele fala assim, ó. Ademais, é preciso salientar ainda que a sociedade atual carece de informações a respeito de tal assunto, o que gera um estranhamento da questão, ou seja, carência informacional. Isso aqui é um, vamos ver o outro, deve estar aqui por cima. Assim como na obra cinematográfica, observa-se que na conjuntura brasileira contemporânea, devido a conceitos preconceituosos, ou seja, o que causa o problema devido a isso, devido é causa, conceitos preconceituosos ao longo da história humana, ou seja, uma causa, há um estigma relacionado aos transtornos mentais, uma vez que os indivíduos que sofrem dessa condição são marginalizados. Ele já deu até uma consequência disso, né? Os indivíduos são marginalizados. Ademais, além disso, é preciso salientar que a sociedade carece de informações a respeito do assunto, o que gera um estranhamento em torno da questão. Então, provavelmente, no desenvolvimento, ele vai falar o quê? Sobre o preconceito e sobre a carência de informação sobre esse assunto. Não era isso que o texto lá de apoio falava? Era. Então, assim, você não precisa também ficar inventando argumentos, sabe, procurando lá, igual um doido, porque não há necessidade. Você só tem que entender, olhar, interpretar o tema e o texto de apoio, tá? Vamos ver um outro aqui, ó. Olha aí que eu vou falar esse. Isso aí já é o nosso, já é visto várias vezes, né? Então tem aqui, ó. Além da física, o balanço relatou o tipo de violência contra a mulher, dentre essas psicológicas, tudo isso é fato, né? Nesse âmbito, pode analisar que essa problemática, esse problema persiste por ter o quê? Raízes históricas. Raiz histórica é o quê? Causa. E ideológica. Causa. Causa e causa. Vocês estão vendo que os argumentos, tudo é causa e consequência, causa, consequência, tudo é assim, gente. Próximo, façam esse aí. Bom, esse modo de sociedade traz diversas consequências, como a violência contra a mulher, fruto da herança, fruto é o quê? Que frutificou, ou seja, tinha herança social conservadora, é a causa, e a falta de conscientização da população, tá? Então, assim, outro que você teve aqui, causa e causa. Causa e causa é a melhor, se você conseguir botar causa e causa é melhor, porque as consequências você usa depois, que a gente vai ver como. Mas vocês observaram que vocês não tem que ficar, qual o motivo que eu vou achar pensando numa palavra? Não, você tem que pensar nas causas, principalmente se for um tema que você vê que você vai poder usar a causa, ótimo, mas você pensa nas consequências que vocês vão ver que a gente vai usar depois. Mas é isso que a gente tem que pensar, causas e consequências, ok? Bom, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham entendido a importância, a gente vai continuar falando sobre isso. Não entendeu, não compreendeu, volta o vídeo, vê de novo. Aproveitem esse período que vocês estão, que os professores estão em greve aqui no Rio de Janeiro, tá? Vejam essas aulas, não tirem as dúvidas, não deixem isso para depois, porque a gente vai começar a intensificar as aulas, tá? E aí vocês vão começar a ter que escrever e vai levar mais tempo. Quando voltar, as aulas vai piorar mais ainda, ok? Então, espero que vocês tenham entendido. Fiquem com Deus, tá? E um dia abençoado e até a próxima aula.